Bom, vou puxar um pouquinho esse fio que você traz na sua coluna de hoje, né? Fazendo um panorama da carreira militar, da carreira que no final das contas se tornou política de Jair Messias Bolsonaro, que começou lá como um jovem oficial do Exército, já acusado de atentados, fazendo um gancho, né? Porque a gente viu ontem do indiciamento da Polícia Federal, incluindo ele e diversos nomes da alta patente das Forças Armadas. Bem, cá para nós, né, gente? Cá para nós. O Jair Messias Bolsonaro, ele encerra a vida pública dele assim como começou décadas atrás. Por quê? Porque ele encerra como, né? Com planos para destruir, para explodir o Exército e a democracia brasileira. Né, o jovem oficial Jair Bolsonaro, ele foi preso durante 15 dias e ele foi condenado por unanimidade numa comissão interna do Exército por tentativa, por planejar a explosão de prédios do Exército Brasileiro. Inclusive tinha um croquis, né, com os lugares a serem bombardeados. E depois ele foi absolvido por 9-4 no Superior Tribunal Militar, o STM, mas cá para nós, ele acabou saindo do Exército pela porta dos fundos. 40 anos depois, eis aí o ex-oficial, jovem oficial insubordinado e golpista, como presidente da República eleito e golpista e cooptando as Forças Armadas, explodindo as Forças Armadas, particularmente o Exército Brasileiro. Né? Isso foi, essa condenação dele foi na década de 1980, na década seguinte, 1990, né, o Bolsonaro dá uma entrevista para uma rede de televisão, e é uma entrevista que está gravada, né, todo mundo pode ir lá conferir, e o que ele defendia? Ele defendia exatamente um golpe de Estado, olha só, com uma guerra civil dentro do Brasil, ou seja, a guerra civil é sangue, né? É tiro, morte, sangue, né? E o assassinato do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ora, se 30 anos atrás o Bolsonaro já defendia em público, numa entrevista para uma televisão, o assassinato do presidente Fernando Henrique Cardoso, qual é a novidade dele hoje estar por trás de um plano de golpe de Estado que previa, entre outras coisas, o assassinato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Né? O Bolsonaro, ele se elegeu presidente da República não para governar o país, mas para preparar um golpe de viés claramente militar, né, para que os militares assumissem o comando político do Brasil. E isso fica claro nas duas peças da Polícia Federal, a peça da Polícia Federal, a primeira, sobre os Kids Pretos, que eram militares da elite do Exército Brasileiro. Fica claro também no despacho do ministro Alexandre de Moraes sobre esse inquérito, e a gente vai ver claramente nas 800 páginas do inquérito mãe da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ou seja, o Bolsonaro, quando assume, né, ele foi cooptando as Forças Armadas, particularmente o Exército. Ele botou, em exatamente todos os cargos de primeiro escalão do Palácio do Planalto, ele botou generais do Exército.
Ele fez um governo de ar e de cara e de nome militar, né? Ele também foi cooptando as outras forças que têm armas, como Polícia Federal, como a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, além de cooptar a Receita Federal. Ele foi se infiltrando nas instituições, além de criar vários decretos e projetos para armar a população civil. Que população civil era essa que ele estava armando? Era a Carolina, o Heissen, a Eliane? Não, ele estava armando a turma dele, já que ele tinha essa ideia de guerra civil, Sim. de golpe e guerra civil. Então foi realmente um momento drástico, dramático, eu diria até macabro da história brasileira. Muito bem, essa coluna está no jornal, está no portal, você verbalizou aqui, é uma coluna com uma ampla reconstituição histórica, e já que você citou aí o declarado assassinato de Fernando Henrique desejado por Bolsonaro, ele mesmo declarou, e o suposto planejado de Lula, vamos ouvir o que disse ontem, pela primeira vez o presidente Lula se manifestou sobre isso, foi antes de ser dada a notícia do indiciamento de Jair Bolsonaro. E depois eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais, porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. Então tá aí a fala pela primeira vez do presidente Lula sobre esse plano, né, que a Polícia Federal diz que descobriu, mas queria que você já engatasse aqui nessa lista de indiciados. A gente vê uma prevalência de militares, né, Eliane? Pois isso é outro legado, sabe, macabro do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que foi o pior presidente da história para as Forças Armadas, para a imagem das Forças Armadas. Quando você vê que dos 37 indiciados, 25 foram ou têm ligações com as Forças Armadas, sabe? Fica claro a cooptação do Bolsonaro entre os militares. Né? É escandaloso você ter generais, né? São 7 generais indiciados, Augusto Heleno, o Braga Neto, que foi ministro da Defesa, chefe da Casa Civil, né? O Paulo Sérgio Nogueira, que é general de 4 estrelas, que foi comandante do Exército, foi ministro da Defesa, sabe, o Almir Garnier, um almirante que era comandante da Marinha e que, aliás, foi o único dos 3 comandantes que aderiu à ideia do golpe, né, que disse, sim, estamos prontos para um golpe de Estado. Ele acha que isso é macho, não é macho não, isso é coisa de covarde, né? Covarde, golpista covarde contra a democracia brasileira. Mas isso mostra também, né, tudo isso mostra que houve resistência dentro das Forças Armadas à ideia do golpe. Você tem militares legalistas que seguem a Constituição, que respeitam os poderes constituídos, respeitam a vontade popular manifesta pelo voto e respeitam a democracia e as instituições, né? Então, foi importante que o comandante do Exército, na época, general Freire Gomes,
inclusive alinhado com o alto comando do Exército, disse não temos como participar disso, não. Me tira fora dessa, né? E também o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, também disse não ao golpe. Se as três forças tivessem dito sim, talvez esse golpe tivesse sido executado. O fato é que, quando você olha essa lista e vê o nome inicial da lista é o Ailton Barros, que era capitão, que também foi expulso do Exército. Imagina que tipo de gente, né? Ele está envolvido também no atestado de vacinas falso. Então, essa gente toda está toda embolada no atestado falso de vacinas, na tentativa de embolsar as joias da Arábia Saudita, aquelas joias escravejadas de diamantes, da venda de joias, dessas joias no exterior, e da tentativa de golpe de Estado na era Bolsonaro. Tudo isso é embolado e tem alguns pivôs, né? Um deles é o Braga Neto, o general Braga Neto, que seria o chefe da comissão interventora depois do Estado, né? Eles queriam primeiro o Estado de sítio, no final ficou como Estado de defesa, naquela minuta, uma das minutas de golpe encontradas na investigação da Polícia Federal. Então, decretava o Estado de defesa e aí tinha uma comissão interventora com 2 generais à frente, ou seja, o golpe não era apenas um golpe de Estado, era um golpe militar que estava na cabeça do Bolsonaro e que estava também no planejamento com papéis, documentos, mensagens, fotos, tudo muito bem documentado pela Polícia Federal. A gente vê que os militares estavam em todas essas etapas e, além do Braga Neto, você tem um outro pivô, que é o tenente-coronel, ainda da ativa, Mauro Cid, que também é um dos indiciados, que prestou depoimento ontem à Polícia Federal e, segundo o que se sabe, esse depoimento foi considerado muito bom pelo Alexandre de Moraes, que acabou não anulando a delação premiada e mantendo. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes tinha 2 alvos nesse depoimento. Eram o Braga Neto e o Jair Bolsonaro. E, aparentemente, o Mauro Cid contou o que sabia porque manteve os benefícios da delação premiada. Então, o Exército Brasileiro foi muito manchado, foi muito maltratado, porque generais, coronéis, almirante, se envolveram no fundo do poço, tragados pelo Bolsonaro. Bom, a gente vai continuar a falar mais sobre o relatório final, né, que conta com todos esses 37 indiciados, mas é um relatório bem grande, né, Eliane? Mais de 800 páginas, e que a gente está esperando desde ontem a divulgação. Tem alguma previsão, algum bastidor aí de quando deve sair? Olha, isso depende agora do relator do caso lá no Supremo, que é o Alexandre de Moraes. Ele está com essas 800 páginas, está lendo com lupa, detalhe a detalhe, detalhe a detalhe. Depois isso vai ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República vai fazer aí uma checagem, nome a nome, caso a caso, linha a linha, e a Procuradoria-Geral da República pode dizer, não quero indiciar nenhum desses, ou quero indiciar todos, ou indiciar uns e não outros, ou pedir mais diligências, ou acatar o relatório pronto, enfim, ainda tem chão pela frente. E o que todo mundo quer é isso que você falou, né, Carolina?
O que todo mundo está torcendo é para a divulgação, para a quebra do sigilo e, portanto, a liberação dessas 800 páginas para ler. Essas 800 páginas mostram os núcleos golpistas, né, a inteligência, o planejamento, etc., quem atuava em cada um desses núcleos, e também mostra o planejamento, né, a tentativa de execução do plano, inclusive com aqueles oficiais de alta patente em torno, né, posicionados em torno da casa do Alexandre de Moraes, ou para capturá-lo, prendê-lo, ou para matá-lo, né, e depois essa operação foi abortada, já com todo mundo posicionado. Estava tudo prontinho, e aí foi num crescente até chegar no 8 de janeiro, quando a turba, né, manipulada lá em torno do quartel-general do Exército, invadiu e quebrou o Palácio, o Congresso, o Supremo, mas tudo encadeado. E o plano já tinha até o pós-golpe, né? O plano do Bolsonaro, que tinha essas 3 minutas, uma encontrada no próprio escritório do Bolsonaro, no partido dele, o PL, encontrado também uma minuta de golpe no celular do ajudante de ordens dele, o Mauro Cid, a outra minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro, né, do então ministro do Bolsonaro, Anderson Torres. Enfim, como seria o pós-golpe? Né? O pós-golpe seria a decretação do estado de defesa para impedir a posse do Lula e do Alckmin. Decreta-se o estado de defesa, Bolsonaro continua presidente, cria-se uma comissão interventora militar comandada pelo general de 4 estrelas da reserva, Augusto Heleno, e pelo general de 4 estrelas da reserva, o Braga Neto, enquanto o Anderson Torres saía do Ministério da Justiça e ia, como foi, para a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, de onde ele seria responsável, imagina, pela segurança da Praça dos Três Poderes e da Esplanada dos Ministérios, ou seja, deixaria tudo acontecer como exatamente fez no 8 de janeiro. E o Mauro Cid, né, que é pivô de todos os inquéritos do Bolsonaro, iria para onde? Para o Comando de Operações do Exército em Goiânia, aliás, de onde saíram os carros, um deles do próprio Exército, para irem a Brasília para matar ou prender o Alexandre de Moraes. Então já estava tudo fechadinho, organizadinho para a execução do golpe.